Bom, boa noite a todos. Começamos mais uma live promovida pelo Moyat Institute e hoje iremos falar sobre a importância do aprender na perspectiva Kung Fu. E para isso convidamos tirar isso daqui, eu não sei. Soares. E, bom, lembro a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat e também levantando a mão virtual. Boa noite a todos novamente. Boa noite, mestre Felipe Soares. Boa noite, Sifu. Bem-vindo. Passo a palavra ao Sifu, grão-mestre Léo Mamura, depois ao mestre Felipe Soares. Eu quero primeiro dar as boas-vindas ao mestre Felipe Soares, aqui no Instituto Moyat, para a sua palestra. Quero também aqui me desculpar da minha ausência semana passada, que eu não pude estar presente na palestra do mestre Herbert Moraes, mas estou aqui, tive a oportunidade de depois assistir ao vídeo gravado. Hoje teremos a palestra do mestre Felipe Soares com relação ao aprendizado dentro da perspectiva Kung Fu. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra a ele para que ele possa aqui compartilhar o seu conhecimento dentro da sua experiência como mestre de Wing Chun, classe mestre qualificado dentro da Moya Wing Chun Martial Intelligence, e com isso compartilhar com vocês a riqueza da sua jornada. Boa noite, mestre Felipe, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Sifu, obrigado. E a ideia desse tema surgiu de uma reflexão, a primeira reflexão que eu queria compartilhar com vocês e saber a opinião de vocês a partir disso também. Hoje em dia a gente vê na internet, né, não é possível navegar em qualquer vídeo do YouTube sem ser impactado por algum convite para acessar algum curso. Então, muito se fala em ensinar, em transmitir. Tem curso para tudo, digamos assim. Tem várias pessoas oferecendo seus conhecimentos, se propondo a ensinar. E, por outro lado, quando a gente fala de perspectiva Kung Fu, é interessante notar que a ênfase não é no ensinar, é no aprender. Tanto que a gente usa uma fala de Patriarca Moyat sobre o ensinar, no sentido de que Kung Fu não se ensina, mas Kung Fu pode ser aprendido. E essa fala é repetida e muitas vezes a gente não entende as repercussões disso, dessa diferença. Então, para começar, eu queria deixar aberta essa pergunta, ver se alguém quer participar. Estou vendo várias pessoas aqui, né? Inclusive a própria Cândida, né? que está aqui no Intro Experience do Núcleo Freguesia, e várias outras pessoas, inclusive meus pais, estão presentes aqui. Então, eu queria deixar aberto e saber se alguém consegue falar alguma coisa sobre isso. Se alguém entende essa lógica, Kung Fu não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido. E, logicamente, deixar aberto também a participação do próprio Sifu, se ele quiser complementar alguma coisa nesse início. Bom, lembro que quem quiser, né, participar, basta, né, levantar a mão virtual ou, se não, até diretamente o microfone, visto que, né, o mestre Felipe Soares deixou aí a possibilidade da participação direta. Alexandre, quer colocar alguma coisa sobre isso? Aproveitando que estamos juntos aqui. Boa noite, por enquanto não. No decorrer do
da apresentação, da discussão. Eu vou ver se eu coloco alguns pontos para a discussão. Obrigado. Todos ouviram o Alexandre? Ele estava falando aqui, eu não sei se todo mundo ouviu aí. Eu escutei aqui, ele falou que vai falar durante a apresentação, certo? Perfeito. É que eu não sabia se ele tinha escutado daqui. Escutamos, sim. Então, agora, como é que alguma coisa pode ser aprendida se ela não é ensinada? Mestre Felipe, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sifu. Boa noite a todos os presentes. Essa pergunta é uma pergunta muito importante que eu vejo, porque, levando na perspectiva Kung Fu, que aí entra em todas as áreas, não só nas artes marciais em si, é muito importante porque eu mesmo, como professor, eu tinha esse conceito há algumas décadas atrás, de que o professor ensina e o aluno recebe os conhecimentos e daí transforma em outros. E depois que eu comecei a fazer parte da família Moyá Wing Chun, eu percebi que é diferente. Esse conceito já em mim começou a mudar. E eu vejo assim que esse ensinar, na verdade, o professor, o mestre, o tutor, ele não ensina, mas ele é aquela peça base onde vai dar condições para que o aprendiz desenvolva o seu conhecimento. Né? Eu entendo dessa maneira. É até um exemplo aqui, por exemplo, a pessoa vai com alguém para aprender a dirigir na autoescola. A pessoa entra, está lá o tutor, que vai dar todas as instruções, mas, geralmente, o tutor ele vai dizer assim, ó, eu estou ensinando a você como manobrar à esquerda, como dar ré. Então, isso, assim, é uma maneira genérica de se falar, mas que, na verdade, ele não está ensinando, né? Porque a pessoa que está aprendendo está observando através do que ele está propondo e aí busca o seu próprio conhecimento, em termos, seja em aprender ou em outro conhecimento qualquer, né? Então, eu vejo assim, mestre Felipe, que a gente fala muito, e ainda hoje é usado isso, ensinar. Eu ensino aos meus alunos, mas, na verdade, não existe esse eu ensino, mas existe a pessoa, o tutor, o mestre, ele dá aquelas condições para que o aprendiz ele comece a criar o seu próprio conhecimento. Né? Eu entendo dessa maneira. Mas, se eu não estiver aí na linha correta, pode corrigir, tá bom? Obrigado. Obrigado, irmão. Não tem linha correta, não. Exatamente para a gente poder trocar e entender. Você, como educador, pode ajudar muito nessa ideia e eu vou usar seu exemplo do carro para a gente seguir. Tá legal. Mas antes, eu acho que tem o Matheus aqui com a mão levantada, Matheus Azevedo. Boa noite, Sifu. Boa noite, Sicum. Boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Perfeito. Respondendo sua pergunta, Sifu, sobre como algo pode ser aprendido sem ser ensinado, né? Acho que respondendo até de uma forma um pouco mais simplória, seria através da vivência, através da experiência, né? Usando um exemplo, por exemplo, os pais com o filho, os pais ensinam para o filho que você não pode brincar com fogo porque você corre o risco de se queimar. Você não pode mexer com fogo, né? Quando o filho é uma criança.
Só que aquilo só vai entrar normalmente na cabeça da criança depois que ele colocar o dedo numa chama, numa vela, alguma coisa, e acabar queimando ele. Aí ele vai sentir, aí que ele vai aprender. Não posso realmente brincar com isso. Não posso mexer nisso daqui. Não posso tocar nisso daqui. Então, depois que ele passou pela experiência de queimar o dedo, nesse exemplo, que ele realmente aprendeu uma lição. Ó, não posso mexer nisso. Então, não foi algo que foi necessariamente ensinado quando ele finalmente aprendeu. Foi algo que ele passou por uma experiência para aprender aquilo. Perfeito. Então, cada um deu o exemplo de uma vivência, né? Então, é interessante ver como esse aprendizado ele depende de condicionantes. Então, Mateus falou da condição de estar perto do fogo para aprender sobre fogo, por exemplo. O Hermano falou da condição de você estar num carro, ter acesso a um carro para aprender a dirigir. Então, essa condição dá muita diferença. Isso é um ponto interessante para pensar que não é qualquer vivência, logicamente, marca. Mas essas vivências podem ser organizadas de uma forma potencializadora. Não precisam ser vivências espaçadas, com uma vivência que não se conecta com a outra. Elas podem ser organizadas de uma forma sistematizada. E aí é o ponto que eu queria chegar. Como é que você pode aprender sem ser ensinado? Aí entra o papel de um sistema, como o nosso, um sistema de Kung Fu, e no nosso caso, o sistema Wing Chun. Como é que um sistema ele permite que as vivências aconteçam e se conectem naturalmente, gerando um alto nível de aprendizado? Daí o papel do sistema, que se conecta com o papel do transmissor. Porque o Hermano bem colocou, né? A experiência dele como educador. E hoje usa-se muito a palavra facilitador, né? Então, você pode ser um facilitador desse processo, sim. Mas eu penso que é possível ser, se você entender bem o sistema, se você entender bem essas condicionantes, se você entender em alto nível como você gerencia essas condicionantes, você pode ser um potencializador, que vai além de simplesmente facilitar. Você entende como você organiza essas experiências em outro nível. Como você gera essas vivências e ajusta elas de acordo com cada pessoa. Então, por exemplo, vou seguir no exemplo do Hermano, que falou do carro, né? Eu posso ser uma pessoa que tem uma listinha na mão e vou falando pro aluno da autoescola: você já viu como é que o acelerador funciona? Você já apertou o freio? Você já apertou a embreagem? Você já mexeu no espelhinho? Eu posso fazer isso sempre do mesmo jeito, como se fosse uma instrução. Foi até o termo que o Hermano usou, se eu não me engano. Instrução. Então, você é um instrutor. Agora, se eu consigo conectar em alto nível com a pessoa e consigo entender como eu levo essas vivências a acontecer de acordo com a lógica dela, de acordo com a lógica com a qual ela quer aprender, isso muda tudo. É o que a gente faz com o sistema. Logicamente, para saber qual vivência é enfatizada em qual ordem e quais ordens podem ser vestidas, tem que entender muito profundamente o sistema. Como se você, no caso, voltando ao exemplo do Hermano, entendesse muito bem toda a lógica do carro e o potencial que o carro tem para poder gerenciar essas experiências. O que leva a uma segunda frase que eu queria usar de Patriarca Moyat, que é uma das frases mais famosas, que o Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. E o Kung Fu que depende de sistema
não é bom Kung Fu. E eu estava conectando isso com esse exemplo, aproveitando do Hermano do carro. Então, como é que você usa o processo, mas ao mesmo tempo você não se limita pelo processo? Michel está com a mão levantada e eu queria, nesse momento, novamente pedir para quem quiser falar sobre esse ponto, entrar também, que eu acho que é um ponto muito importante. Está falando exatamente sobre, para conseguir fazer esse processo de aprender, como é que você não é ensinado, mas você aprende a importância de um sistema. Por favor, Michel. Então, Cifu, boa noite. Ontem eu estava assistindo uma aula na faculdade e aí acabou um professor faltando e aí os alunos, eles mantêm muita conexão, muito convívio entre eles mesmos no Instagram, no WhatsApp, né? E eu, me formando também como professor daqui mais um ano, mais ou menos, eu pretendo essa forma, né, de ensinar aprendendo, talvez um aluno tirando a dúvida do outro, né, em sala de aula, já que tem essa convivência constante. Tu olha o WhatsApp, tem muitas e muitas mensagens que o professor não está inserido, né? E às vezes, por causa da pandemia principalmente, o professor está muito ausente. E como ensinar dessa forma, né? E outra questão que eu levantou, o convívio, né? Isso é válido até para crianças pequenas. Hoje a minha filha está começando a engatear e já foi direto na tomada, né? E aí não pode chamar a atenção de um bebezinho de 8 meses, né? Mas só em ouvir, chamava a Izzy, meu amor, ela foi prestar atenção em mim na Márcia, então não foi até a tomada, né? Então, essa convivência que a gente faz no Kung Fu, né, é uma forma de você trazer para a vida pessoal e, ao mesmo tempo, aprender, né, ensinar e aprender, né? Então, essa história aí da faculdade ficou na minha cabeça. Talvez um dia, quando eu entrar em sala de aula, talvez um aluno que fizer uma pergunta para mim, que ainda estamos no sistema ainda, né, como o convidado, um amigo aí da família falou, ainda estamos saindo desse sistema de sou o centro das atenções e o aluno, né, faz as perguntas e o professor esclarece tudo. Essa situação de você ensinar e aprender, talvez com toda essa tecnologia de Instagram, YouTube e informações na palma da mão, talvez usar um aluno a esclarecer a dúvida do outro aluno. Dessa forma, eu poder absorver também, ao invés de só eu falar e ensinar, entendeu? Isso eu trago do Kung Fu e talvez o dia que eu estiver em sala de aula eu vou fazer dessa forma. Obrigado, Michel. Então, como é que se a gente está falando que para poder aprender sem ser ensinado, é necessário um sistema? Michel, você levanta a mão de novo. Se você quiser falar, é só avisar, tá? Não sei se foi por aqui. Perdoe, se eu estava tentando abaixar. Sem problema. Então, para poder fazer isso, é necessário um sistema. Mas como esse sistema funciona? Que sistema é gerado para permitir que a gente faça isso? E aí a gente entra em questões muito interessantes de um sistema de Kung Fu. Para ele poder fazer esse potencializador que eu estava comentando. Então, a primeira coisa que eu acho interessante quando a gente fala de um sistema de Kung Fu, e eu vou conectar com coisas fora do Kung Fu, tá? Exatamente para poder fazer esse paralelo, né? Você vê que hoje em dia fala-se muito, não hoje em dia, mas faz tempo já, mas muita gente fala de pensar fora da caixa. Ou fala de, né, sair da zona de conforto para conseguir fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que um sistema de Kung Fu faz é exatamente usar como ponto de partida essa saída. Na verdade, não ter nunca entrado em zona de conforto, porque já começa fora. Porque você está falando de um sistema que usa um ambiente marcial de combate simbólico. Então, quando você tem a oposição da outra pessoa,
Você tem um adversário, uma pessoa que está do lado oposto ao seu. Já não é confortável. Você tem que lidar desde o começo com um processo que exige que você saia, que você busque ir além. Então, esse primeiro ponto, eu acho muito interessante ele colocar, porque já é dado de antemão. A gente já começa na oposição. Então, isso dá muita diferença. Outra coisa que fala-se muito hoje em dia também, e é muito difícil de alcançar, de gerar para alguém, é pensamento crítico. Fala-se muito disso. E como é que um sistema de Kung Fu como o nosso faz para gerar esse pensamento crítico? Ele trabalha exatamente a necessidade da coerência, da conexão entre partes diferentes, entre ambientes diferentes. Quando você fala de fazer a sequência sozinho e conectar isso com você trabalhar junto com outra pessoa, que é o que a gente chama de componente associado, e entender como você conecta as duas coisas, isso gera uma necessidade de conexão que não é fácil. Muita gente tem dificuldade nesse ponto. Mas para que esse movimento serve? Que é a pergunta que geralmente é feita. Então, quando você exige isso, esse pensar, conectar, isso é pensamento crítico. Isso é um favorecimento natural à busca de uma coerência, que não é fácil de achar, essas conexões. Então, a gente está falando de um sistema que, de cara, tira da zona de conforto e, de cara, exige um nível de coerência alto na sua exploração. E eu queria dar um terceiro dado, antes de abrir novamente, para a gente poder pedir para cada um falar alguma coisa da sua experiência no sistema 1-1, levantando esses pontos. Queria dar um outro dado, que é o quê? Pensar nesse sentido de flexibilidade cognitiva, que é essa ideia de pensar fora da caixa. Então, um sistema de Kung Fu também exige isso, porque várias vezes, naturalmente, ele exige que você quebre padrões que você criou para conseguir evoluir nele. Então, ele exige o tempo todo a construção de uma coerência e uma desconstrução para a construção de uma nova coerência. Então, a gente está falando de usar movimentos para gerar essa capacidade de ampliação da zona de conforto, ou sair da zona de conforto, né, que é lidar com a zona de desconforto. A questão da coerência, que advém de um pensamento crítico, e a questão da flexibilidade cognitiva, que conecta com criatividade, que conecta com pensar fora da caixa. Tudo isso a gente faz com o movimento. Tudo isso é o que a gente faz com um sistema de Kung Fu. Eu queria pedir agora, quem puder, para contar experiências desse processo. Se alguma coisa do que eu falei de sair da zona de conforto, falei de flexibilidade cognitiva e falei desse pensamento crítico, se alguém pode compartilhar alguma experiência disso, seja que viveu, seja que viu acontecendo dentro do processo do Kung Fu. Cândida, por favor, pode falar. Vou pedir para as pessoas também, a quem tiver em condição, abrir a câmera, por favor. Cândida, a palavra é sua. Boa tarde, boa noite, né? Mestre Felipe, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Esse tema está assim, tá num nível que eu não estou conseguindo acompanhar cognitivamente o que vocês estão falando. Estou falando assim, eu sou muito nova no Kung Fu, né? Eu não sei se o que eu vou relatar, vocês vão achar que está coerente com a mensagem que vocês querem passar. O que eu percebi no Kung Fu, com o mestre, né? Uma coisa que eu nunca tinha percebido. Assim, eu aprendi alguns movimentos porque eu senti o movimento. Não que eu não tenha aprendido a sequência, por exemplo, no meu caso, foi a sequência inicial, né? Eu fiquei treinando, mas para eu repetir aqueles movimentos numa sequência, como o mestre tinha apresentado. Mas o que mais me fez eu conseguir fazer
aquela sequência foi as percepções que eu tive de sensação. Eu senti coisas, eu experimentei a atividade dentro de mim, não só repetindo o movimento. Deu para entendeu o que eu quis dizer? Sim, acredito que sim. Espero que eu tenha entendido o nível do que você falou, porque o que você falou é de alto nível também. Porque uma experiência de aprendizagem, ela não é simplesmente racional. Porque a gente aprende com o corpo. Então, a gente aprende com tudo, inclusive com a intuição e com o sentimento e com a vivência. Como o Matheus colocou antes, você aprende sobre fogo encostando no fogo, sentindo o calor dele, não só conceitualmente o que é fogo. Então, quando a gente fala de movimento, faz todo sentido você falar da importância de sentir o movimento, né? E o resto vir depois. É engraçado, e você vai tendo mais, assim, você vai se empoderar, aquele movimento começa a fazer sentido para você, entendeu? É mais ou menos isso. Sim, sim. Muito bom, Obrigada, obrigado por vocês me Eu que escutarem. agradeço. É um prazer, foi ótimo. Vou desligar, vou fechar aqui. Perfeito. Então, alguém tem alguma experiência, né? Assim como a Cândida? A Cândida colocou um ponto que eu não mencionei, né? Que é essa vivência que foi mencionada pelo Matheus antes, né? E pelo próprio Hermano também. Você aprender a dirigir carro vivendo isso, né? Como é que você... O que acontece? Você ter o conceito de que você pisa no acelerador e o carro acelera é uma coisa. Você pisar no acelerador e sentir o carro acelerando, você ouviu o barulho, você ouviu o tremor do carro, e você sentir aquilo, que algo está prestes a acontecer, é outra coisa. E dá toda a diferença. Então, eu queria saber se alguém mais quer compartilhar sobre esse processo. A Cândida falou da importância do sentir. Eu coloquei outros pontos também. Alguém consegue ver isso no seu processo? Alguém consegue ver essa questão do pensamento crítico? Alguém consegue ver essa questão da sair da zona de conforto? Alguém consegue ver essa questão da flexibilidade cognitiva, da criatividade acontecendo no seu próprio processo? Alexandre, por favor. Bom, Sifu, eu desde que eu comecei no Kung Fu, no Intuitive Experience, até iniciar o seu mental, percebo nitidamente uma diferença de uma percepção não só do que eu penso, do que eu preciso fazer, de que forma que o meu corpo responde, né? Talvez até pela própria experiência acumulada com o tempo que a gente desenvolve de educação corporal, a gente se readapta, né? Eu acho que tem muito isso da gente ter que desaprender para reaprender, né? Como um todo. Voltando um pouco naquilo que você tinha passado, né? Eu acho que são 3 pontos importantes na forma do aprendizado, né? Você tem um sistema que te facilita, né? E aí, muito provavelmente, eu posso dar pela minha própria experiência na minha profissão, eu tenho um sistema de trabalho que me facilita também para ensinar. Se eu não tiver um sistema pronto, eu vou ter eu tenho uma certa dificuldade, assim como os educadores, quem trabalha com a área de educação, eles têm um sistema pronto e se adaptam e usam os recursos para poder fazer isso. Tem o mestre, que eu acho que é importantíssimo, porque ele acaba sendo o seu exemplo, o seu guia, a sua referência, e pode ser positivo ou negativo, por isso que a escolha do mestre é fundamental, e a sua própria vontade de buscar. Eu acho que isso é fundamental, a forma como você tem o interesse da busca, o eterno questionamento e a vontade sempre de querer crescer e buscar melhorar, né? Nunca se mostrar satisfeito com o que você está fazendo. E um conceito que o Sifu sempre passa, que eu acho que é importante, e o Sifu repassa isso para a gente, é que pela perfeição, não existe a perfeição, a gente tem sempre que buscar melhorar cada vez mais, né? Eu acho que isso é fundamental. E em relação
a esse questionamento, esse ponto discutido agora, eu acho que o aprendizado corporal ele é importante, porque a cada etapa, a cada dia que você faz uma preparação, aprende a sequência, faz a tua própria sequência, a tua educação corporal, ela modifica em relação de um dia após o outro, que você começa a entender, não desvencilhando o corpo do que você está pensando que deve fazer, da tua própria criatividade, de que forma que você vai despender menos energia, menos força. Isso é fundamental, porque você começa a questionar de que forma que você pode melhorar, você pode fazer aquilo de uma forma melhor, né? E nunca se mostrar satisfeito. Eu acho que a eterna insatisfação com aquilo que você está aprendendo é o grande combustível para que você possa crescer e melhorar. Eu falo isso pelo Kung Fu, mas eu acho que em qualquer profissão, da forma melhor do aprendizado. Obrigado. Então, conectando com o que você falou... Mas, tem aqui o Albert também está com a mão levantada. Não sei por se favor. Ou... E aproveitar também, não, deixa ele falar, e aproveitar também das boas-vindas ao mestre Diego Guadalupe, também, que eu vi que entrou aí, também, se quiser falar, o microfone é aberto para ele, por favor. Bom, Albert, a palavra é sua, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fu, boa noite, Felipe. Eu entendo a palavra a criatividade, né? Por exemplo, uma brincadeira, por exemplo, o bonsal, né? O bonsal, né? Essa posição aqui, para quem não conhece, você pode fazer assim, ou então você pode rodar mais. Quando você... Isso aí ninguém me falou, que eu inventei sozinho, você está certo, né? Mas quando você roda, os tendões aqui criam uma toalha e fica bem mais firme, né? Então, esse foi uma criatividade, foi algo que eu sozinho, e tem outras coisas também, né? Que eu vou brincando com experiências e tal. Mas o que você quer dizer por pensamento crítico? Né? Eu tenho dificuldade porque em inglês tem critical thinking, eu trabalho com forças, então a palavra critério, que é você conseguir enxergar a mesma coisa de várias formas, né? Você poderia explicar o que você quer dizer por pensamento crítico? Obrigado, Albert. Eu acho que conecta com o que você está falando. A gente pode falar de critical thinking, mas é a capacidade de gerar uma coerência. E uma coerência em diversos níveis, porque, que nem você falou, você deu o exemplo do bonsal. Perfeito. O que, aí você até mencionou, né? Não sei se isso está certo, não sei se a palavra foi certo ou errado que você usou, tá? Mas você usou. Eu não sei se é bom, mas eu inventei isso aqui. Isso é importante, é seu. Como é que, usando o sistema, usando as diversas camadas do sistema, você consegue checar essa ideia? Você consegue checar essa criação e ver a coerência dela em todo o processo. Então, aí você tem a capacidade de entender os critérios que fazem uma ideia fazer sentido numa lógica mais profunda. Então, é disso que a gente está falando. Num mundo, hoje, onde ter informação não é o problema. A dificuldade é hierarquizar a informação. É entender qual informação você segura e qual informação você solta. E quais informações você conecta. Em um mundo que é tão difícil fazer isso pelo excesso de coisas, um sistema como o nosso, que exige o tempo todo que a gente faça conexões de qualidade, traz um diferencial de pensamento que se torna cada vez mais raro. Então, é esse tipo de pensamento que eu quis dizer, como essa capacidade de pensamento crítico e geração de coerência. Ok, então você quis dizer que o pensamento crítico quer dizer, eu peguei e inventei esse troço aqui, para ter inventado isso aqui, por exemplo, sei lá, né? Mas só que isso aqui eu testei. Eu achei critérios para ver se isso funcionava ou não, né? Então, pensamento crítico é a capacidade de você ver se aquilo faz sentido para você e ter um sistema que você pode checar. Legal, obrigado.
Eu que agradeço, que a sua pergunta foi muito boa, me permitiu explorar mais o tema. Porque todas essas são qualidades que você vai entrar em qualquer lista de quais são as características que o profissional precisa para o século XXI. Todas as que eu estou citando estão lá. Só que como é que a gente desenvolve elas? A grande questão é essa, como é que isso pode ser desenvolvido? E esse é o grande ponto de um sistema como o nosso. Ele pode desenvolver tudo isso. Ele tem esse potencial. Porque, se a gente pensar bem, esse sistema que a gente trabalha, o sistema 21, é um processo onde aprendemos a aprender. Em última instância, é isso. E mais do que aprender a aprender, é uma educação, eu vou usar uma palavra que o Albert gosta muito, aí eu aproveito que eu também aprendi a apreciar mais a palavra ainda pelo contato com ele, é uma educação para a excelência. Você aprende a aprender, mas acima de tudo você aprende a buscar essa excelência de forma continuada, o que é muito difícil de fazer. Muito difícil apreciar essa busca de sempre, que é o que o Alexandre colocou também na fala dele, né? Você faz, mas dá para ser um pouquinho melhor ainda. E isso não importa a idade, você vai seguindo, você vai buscando. Isso é algo que potencializa qualquer profissão. É uma habilidade que vai tornar você um melhor profissional, um melhor qualquer coisa, se você conseguir desenvolver isso. E o que um sistema como o nosso faz é transformar isso que a gente está falando, essa qualidade, em atitude. E esse é o ponto. Quando a gente usa movimento, o movimento está muito conectado à conduta, à atitude diretamente. Então, a gente está falando da construção de uma atitude. Da construção de uma atitude de excelência. Então, é muito poderoso o que a gente faz. Então, eu estou tentando só pontuar, usando palavras que muitas vezes a gente não associa com Kung Fu. A gente associa Kung Fu com soco, com chute, mas não associa com flexibilidade cognitiva, não associa com excelência. Então é interessante a gente saber entender como isso que a gente está fazendo gera isso também. O Michel levantou a mão. Pode falar, Michel? Sifu, eu, diferente de muitas pessoas, eu arrisco muito. Né? Eu me aventuro muito em cada coisa que eu faço. Na minha vida, tanto profissional, como estudantil, como familiar. E aí eu estou tentando, eu sempre tentei, né, trazer, mas anteriormente minha cabeça infantil achava que o Kung Fu era apenas um movimento e aprender a socar. E hoje, né, depois de quase uns 3 anos já na família, eu estou trazendo isso para a minha vida para tentar organizar as coisas que eu faço para fazer justamente com excelência. Aí precisa de um sistema. Então, a princípio, o sistema que minha cabeça era só focada na porrada e essas coisas, agora eu estou tentando focar em organizar a minha vida pessoal, tanto no trabalho, como nos estudos, na faculdade, família, dívidas, porque eu sou um cara que eu arrisco muito. Eu não tenho medo de arriscar, eu vou lá e faço. Mas uma coisa que falta em mim é que eu sou um pouco individualista, né? Eu penso para mim, eu não penso muito no outro. Então, eu estou tentando aprender isso, né, atualmente, de como usar o outro ao meu benefício e, ao mesmo tempo, aproveitando desse sistema não apenas para lutar, não apenas como um bonsal, ou como eu vou socar dentro da distância, tentar trazer um pouco mais para outras áreas da minha vida. E, para isso, é importante eu aprender mais sobre esse sistema, esse sistema de Kung Fu que a gente está comentando aqui nessa reunião. Bom, o mestre Felipe, antes de você fazer o comentário, eu vou passar aqui a palavra ao Sifu. Sifu, gostaria de fazer um comentário sobre o que já foi levantado até o momento. Quero primeiro parabenizar aí toda a abordagem do mestre Felipe Soares. Quero inicialmente saudar também os pais do mestre Felipe que estão participando aqui, uma honra para nós. E fazer alguns comentários que talvez possa ainda causar mais estranheza para a Cândida, mas espero que eu seja interpretado de uma maneira que eu possa explicar o Kung Fu dentro de uma diferença
muito grande do que nós estamos acostumados. Por quê? Porque normalmente nós estamos acostumados a fazer exercícios para aperfeiçoamento. Ou seja, a ideia é nós termos um modelo e nós, através da prática reiterada, alcançarmos uma proximidade a esse modelo. É o que nós chamamos de aperfeiçoamento. No Kung Fu, nós temos uma atividade muito parecida, só que com um propósito quase que oposto. Porque como que faríamos isso dentro de uma lógica que não seja de modelo, como é a cultura chinesa, onde a lógica é baseada no desenvolvimento? A ideia da repetição, e foi assim que surgem os primeiros métodos de prática, não era para aperfeiçoar, era para que causasse um desgaste tão grande na pessoa para que aflorasse, através desse desgaste, a maneira própria dela fazer. Então, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente vê aqueles filmes de Kung Fu, a pessoa fazendo aqueles exercícios extenuantes, não era para aperfeiçoar um modelo. Muito pelo contrário, era para ele ficar tão cansado que ele não poderia fazer uso de recursos que não fossem recursos que estariam a partir da natureza dele. Ou seja, ele estava lá aprendendo a aprender da maneira dele. E aí que entra muito essa ressonância que eu ouvi na fala da Cândida, né? Que é uma ressonância onde ela fala, eu senti. Quer dizer, por quê? Porque normalmente nós não temos esse contato com qualquer tipo de conhecimento. Ele pouco ressona em nós. E nós nos forçamos a adquirir o quê? Um aperfeiçoamento onde nós acumulamos conhecimento, nós forçamos a nossa mente a reter certos dados, certas informações, para que nós possamos, com isso, repeti-los. E muitas poucas vezes criar o quê? Uma fala própria, que é o que caracteriza o Kung Fu. Então, quando o Alexandre Raya fala sobre, né, que quando numa educação se tem um sistema, o que eu observo que muitas vezes acontece, Alexandre, não é um sistema. E todo mundo tem um método, tem uma linha de atuação baseado num processo linear, onde se tem claro os objetivos a serem alcançados e onde se tem critérios que muitas vezes dizem pouco respeito a quem está participando. E quando nós temos um método, nós temos o quê? Um professor. É aquele que professa sobre aquela linha. É aquele que vai dizer, essa linha é a melhor linha. Vamos fazer desse jeito, porque desse jeito é que funciona. Quando nós estamos falando de um sistema, nós não estamos falando de um método específico. Nós estamos falando de metodologias onde envolvem diferentes métodos para que o mestre, que ele é mestre porque ele chama mestre, porque ele domina, mestre vem de maestria, de mestria, né? Que quer dizer o quê? Ele domina o sistema. Então, com isso, ele põe o sistema a serviço do praticante. Ele ajusta o sistema, porque ele tem esse domínio, os diferentes elementos, para que o sistema se adapte ao praticante, para que, assim, o praticante possa entender e buscar, através de uma ressonância, que é aquilo que a Cândida falou de sentir, ele possa, então, expressar o seu Kung Fu. Então, aí que eu gostaria, o que me motivou a falar foi a fala do mestre Felipe, logo no começo, quando ele fala da qualidade da experiência de um sistema, né? Onde se busca trazer essa qualidade aos elementos do sistema, e aí sim entra um sistema onde cada família, cada linhagem, ele tem um sistema como se fosse um tesouro. Não um tesouro imaculado, um tesouro imutável. Não, muito pelo contrário. Um tesouro que pode ser, que se serve e se dispõe a se transformar, que é a ideia do dispositivo, né?
onde o dispositivo ele se caracteriza por dois elementos muito importantes, que é a disposição e a disponibilidade. A disposição porque tem uma ordem muito estratégica, aquilo que o professor Julian chama de disposição eficaz, e que tem uma ideia que o quê? De disponibilidade. Por quê? Porque ele está passível, ele é passível de manipulação por parte do mestre, que vai fazer ajustes muito responsáveis, de maneira muito cuidadosa, tanto para que possa servir apropriadamente ao praticante, porque se ele não o fizer assim, ele vai comprometer a qualidade do sistema e, portanto, a qualidade da experiência, que transcende, inclusive, aos participantes, porque essa que é a graça, né? Nós irmos além do entendimento do quê? Do tutor e do tutorado. Porque aí, com isso, nós extrapolamos e enriquecemos as experiências de ambos, de quem está participando como tutor e quem está participando como tutorado. Então, aí sim nós temos essa proposta. O que né, nós estávamos até discutindo isso em reuniões anteriores, nós queremos, através do programa Moyal Wing Chun de inteligência marcial, ou qualquer programa que nós desenvolvemos dentro do sistema, com base no sistema Wing Chun, levar essa experiência ao extremo, a ponto dele compensar situações de repetição, que foi a base inicial de todo o sistema. Fazer aquela repetição até a pessoa cansar e o Kung Fu aflorar, né? Então, isso é interessante, por quê? Porque nenhum sistema ele opera dentro de um processo concertado. O que quer dizer isso? Ele não funciona através de um processo metódico. Cada pessoa, aqui eu estou vendo vários alunos e discípulos do mestre Felipe, eles vão ter o que? Uma experiência única com o mestre. Mesmo sendo discípulos do mesmo mestre, mesmo praticando o mesmo sistema. Mas a experiência que cada um terá é única. Por isso que não tem nada mais temerário dentro do Kung Fu do que aquela afirmação: eu ensino exatamente do jeito que eu aprendi com o meu mestre. Isso não tem nada mais temerário do que isso. Porque isso é de uma estupidez profunda. Por quê? Porque aquilo que foi passado para essa pessoa, ela é única para ela. Então, o que essa pessoa precisa aprender? Ela precisa aprender a como trabalhar o sistema para que, quando ele for um transmissor, um tutor, ele possa exercer o papel de tutorado, de proteção do sistema e proteção do aluno, ou seja, do tutorado. Então, esse entendimento é um entendimento, né, como a Cândida falou, muito difícil, porque foge muito da realidade escolar que nós vivemos, todos nós fomos para a escola, e quanto com mais idade, mais tempo ficamos na escola, e vemos que esse processo que nós estamos falando, ele difere muito da escola. Ele difere muito por quê? Porque nós aqui queremos respeitar o aprendizado de cada um. E isso é um grande desafio. É um grande desafio para todos nós que estamos envolvidos, e por isso mesmo a razão de existir do Instituto Muyat, que é para potencializar uma lógica diferente de aprendizado, que não está aqui para dizer que o que a gente aprende na escola é ruim. Muito pelo contrário, funcionou para muita gente e funciona para muita gente. Mas para outros tantos não funciona. E as pessoas saem da escola achando que são burras, saem da escola achando que não têm competência de aprendizado, quando simplesmente elas não se adaptaram a um determinado método imposto por um determinado professor e que, lamentavelmente, funciona para uns, mas não funciona para os outros. E nós, dentro do Instituto Muyat, estamos preocupados com esses outros, esses métodos da escola não funcionaram. Né? Então, nós não estamos aqui para ir contra a escola, estamos aqui para dar suporte à escola, para trazer
todo um processo que hoje se fala tanto de inclusão, e temos que incluir essas pessoas que têm aparentemente dificuldade de aprender. E que muitas vezes o que acontece é que aquele método não está apropriado para aquele aluno. Ok? Obrigado aí pela oportunidade da fala do mestre Giarola, que abriu, mas eu quero passar aqui para o nosso palestrante, o Felipe Soares, que está aqui no comando. Felipe, obrigado aí pela oportunidade. Mestre Felipe está no mudo. Eu vou só lembrar que o mestre Diego Guadalupe está com a mão levantada. Exatamente, está falando, está agradecendo o Cifu pela fala e alertando sobre isso também. Obrigado. Bom, mestre Diego, bem-vindo, boa noite. A sua câmera sumiu, ótimo, palavra sua. Agora ok. Bom, boa noite a todos, parabéns, Felipe, pelo espaço, o Cifu, e também dar um alô para a dona Regiane Sotelmo aí. Bom, tentando complementar um pouco do que foi falado em cima do tema, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar da questão do aprendizado na perspectiva do Kung Fu, uma situação que já foi abordada, que é a questão do aprendizado via os movimentos corporais. Você aprende através do seu corpo, mas é uma coisa que é importante a gente ressaltar também, é que um dos processos de aprendizado da família Kung Fu, ele ocorre não apenas com a prática corporal, mas sim com a parte vivencial, do convívio com aqueles que estão há mais tempo na jornada, que é o que nós chamamos de processo de vida Kung Fu e de Sanfat. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que um processo de aprendizado dentro da perspectiva Kung Fu, ele ocorre extrapolando também a questão da vivência corporal. Ela também atua numa situação mais de vivência e experiência junto com aquele que você tem como referência. E aí essa referência da perspectiva do Kung Fu, ela vem dentro da figura do Sifu. E aí eu me apoio muito na palavra do Sifu, grão-mestre Léo Imamura, explicando sobre as características ou a diferença entre um Sifu, ou um tutor de Kung Fu, e um professor. São características diferentes no que dizem a proporcionar ao aluno ou ao praticante uma experiência onde que ele vai ter um retorno e quase que uma individualização do seu processo. Então, basicamente é isso. Queria dar um grande abraço e uma boa noite para todos, e a Maia está aqui enchendo o saco para variar. Beijo para a Maia, muito obrigado pela fala, que ela vai conectar com o que eu vou fechar agora também, com o último tema, que não é para esgotar, mas é só para pontuar e ficar como encerramento, que é exatamente isso que você falou, mestre Diego, da vida Kung Fu. Mas essa vida Kung Fu, ela é efetivamente vida Kung Fu, ela se torna vida Kung Fu, se essa vivência leva a pessoa a acessar melhor o sistema. Por isso eu comecei pelo sistema. Porque a simples vivência sem a conexão, muitas vezes ela vai ser algo interessante, vai ser um momento marcante, mas talvez não vá gerar essa conexão, esse entendimento do processo, que vai potencializar outras conexões. Então, essa vivência que é ajustada a cada pessoa e leva a pessoa a acessar melhor o sistema. Isso é o meu entendimento de vida Kung Fu nesse sentido, de aprendizado pela vivência. E é essencial para isso o compromisso das duas partes. Porque isso só acontece, essa vivência só se torna marcante e gera uma conexão com um sistema maior, se existe um alto nível de atenção. Porque o tutorado precisa estar atento aos gestos, a qualquer informação que é passada pelo Sifu, nesse caso. Quando eu gosto de Sifu Todai. Porque somente prestando atenção
é que ele vai conseguir identificar a diferença que aquele gesto dá. Se não houver atenção, se não houver conexão, se não houver a intenção de sintonia, usando uma outra palavra para falar de vida Kung Fu, da parte do aluno, não importa o gesto que o tutor faça, que o Sifu faça, vai ser um gesto perdido. Então, a atenção de quem está buscando conhecimento, de quem está buscando aprender, ou seja, a atenção em busca do aprendizado é fundamental. E eu conecto isso até com uma fala do filho de Patriarca Moyat, Grandmaster William Moy, que deu uma entrevista muito boa na última edição do Wing Chun Illustrated. Ele falou num determinado momento sobre a diferença entre passar tempo junto e efetivamente transformar esse tempo em aprendizado. São coisas diferentes. Você pode passar muito tempo junto e aprender pouco. Você pode passar pouco tempo junto e aprender muito. Isso depende dessa sintonia. E essa sintonia, para mim, é a vida Kung Fu. Essa intenção de sintonia, essa sintonia de aprendizado. Como é que você conecta buscando o aprendizado? E é com essa fala que eu queria encerrar e novamente passar a palavra ao Sifu, se ele quiser fazer alguma fala de encerramento no tempo que temos. Eu só queria agradecer a presença de todos, particularmente da sua participação, mestre Felipe, muito boa. Eu acho que a participação das pessoas também ajudou muito a enriquecer na sua fala, né? E sempre aqui deixar aberto esse espaço para todos aqueles que desejam fazer aqui a sua contribuição. Observe, né, eu gostei muito da sinceridade da Cândida, né, em posicionar. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial a ela, porque são pessoas que nem você, Cândida, que nos ajudam a se esforçar mais, a nos esforçar mais para que possamos esclarecer melhor isso que nós fazemos. Se as pessoas não entendem ainda o que nós fazemos, é por responsabilidade, principalmente nós, que ainda não sabemos como explicar. E você, dentro, né, da sua percepção e da sua contribuição, nos ajuda com isso a nós exigirmos mais e mais do nosso esclarecimento, do nosso poder de esclarecimento e trazer uma fala que possa ser mais acessível às pessoas, né? O Albert Holsacker, que está aqui conosco, sempre defendeu essa ideia, né, de levar esse conhecimento a mais pessoas, e nós estamos nos aperfeiçoando nisso, Albert, né? Nós temos um caminho longo pela frente, você sabe disso, você tem colaborado muito nesse sentido, e estamos trabalhando em cima, né? Então, essa fala do mestre Felipe, ela vem muito a contribuir. E eu quero aqui incentivar pessoas que queiram trazer essa fala, né? O mestre Rodrigo Giarola está presente aqui também, muito aberto a selecionar os nossos preletores para que a gente possa trazer uma fala de consistência, como foi essa que o mestre Felipe Soares fez na noite de hoje. Então, aqui meu agradecimento, Felipe, a você, em particular, né, a presença de todos, e eu quero, então, passar a palavra, né, ou a você ou ao mestre Rodrigo Giarola para fazer o encerramento. Obrigado a todos, eu agradeço o espaço também, e passar a palavra para o mestre Rodrigo Giarola também. Obrigado, mestre Felipe. Bom, cabe a mim agradecer ao mestre Felipe pela dedicação do tempo. Eu achei que foi, como já havia previsto, foi muito boa, né, toda a dinâmica que tivemos aqui, com a participação de todos. E agradecer também ao Sifu por, mais uma vez, disponibilizar o tempo dele na sua agenda apertada de quarta-feira. E qualquer dúvida, sugestão, como sempre, entre em contato comigo. Estou sempre à disposição e nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Dá boa noite.